Olá, tudo bem? Hoje eu trago uma mensagem da parte de Deus para todos os nossos ouvintes. Eu sou o pastor Hudson Carlos, sou pastor do ministério da Igreja O Rebanho de Jesus Cristo. E hoje eu quero me ater ao capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16 até o versículo 31. Quando Paulo se encontrava em Atenas, a cidade dos filósofos. Então, a Bíblia nos diz que Paulo se comovia em seu espírito por causa da idolatria da cidade. E então Paulo começou a pregar nas sinagogas dos judeus e disputar nas praças com os filósofos. Foi quando Paulo se deparou com os epicureus e com os estoicos. E nesta disputa, Paulo foi levado ao Areópago, que era uma espécie de tribunal. Então, quando Paulo estava pregando nas praças, os epicureus e os estoicos diziam: "O que quer dizer este paroleiro?" Uns diziam: "Ele parece ser pregador de deuses estranhos", e outros ficavam chamando de paroleiro. Então, Lucas nos mostra no versículo 18 que Paulo lhes pregava sobre Jesus e a ressurreição. Então, Paulo, ao ser levado para o Areópago, Paulo pregou-lhes a respeito do Deus desconhecido, que foi o Deus que Paulo encontrou um altar na cidade de Atenas. E Paulo começa dizendo o seguinte: "Varões atenienses, eu vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas." Vejam que Paulo pregava sobre um Deus definido. Não era mais um dos deuses, era o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Se Paulo tivesse dito que ele pregava um Deus, poderia então os estoicos, os epicureus achar que era mais um dos deuses dentro do seu panteão. Mas na verdade Paulo apresentava-lhes uma divindade, em que Paulo diz que esta divindade havia criado o mundo e tudo e que nele há. Então Paulo disse que este Deus, ele não habitava em templos feitos por mãos de homens, e nem era servido por mãos humanas, mas era ele mesmo que dava a vida, ele dava a respiração e todas as coisas, ou seja, todos os mantimentos para todos os homens. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Quando Paulo fala sobre esses tempos, nós podemos dividir esses tempos em praticamente 3 tempos. O primeiro tempo, Paulo no versículo 30 diz: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam." Então, o que Paulo estava querendo dizer é que Deus havia criado o mundo e as primeiras coisas dentro de 7 dias proféticos, para cada dia 1000 anos. E já havia se passado 4000 anos, portanto, os tempos da ignorância já havia se passado. E a partir daquele tempo, Deus traria luz, que era a luz do Evangelho para todas as nações, em que Paulo era um dos responsáveis para levar a luz aos gentios. Ele mesmo próprio diz que dele estava escrito
que eu te chamei para ser luz dos gentios. Então, esse período dos tempos da ignorância é o período em que as nações se multiplicaram, inclusive os gregos, que são filhos de Javã, que era filho de Jafé, viviam nas regiões da Ásia Menor e nas regiões da Grécia. Essas nações já estavam predeterminadas a habitarem ali, porque este Deus, ele conhece os tempos. Os epicureus acreditavam que Deus havia feito o mundo, ou os deuses haviam feito o mundo e o havia abandonado às leis naturais e havia se retirado. Mas Paulo disse que não. Este Deus controlava todas as coisas, e ele diz assim, que nesse período em que os homens viviam na ignorância, Paulo disse que Deus deixou esses tempos assim para que os homens o buscassem tateando. A palavra tatear é uma palavra usada para quem não tem visão e para quem não tem ouvidos, ou seja, para alguém que está cego. E Paulo diz, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Os epicureus diziam que Deus estava longe. Paulo disse, não, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Então Paulo pregava um Deus que criou os céus e a terra e um Deus bem presente na vida dos homens. E então Paulo diz que agora Deus anuncia a todos os homens que se arrependam em todos os lugares da terra. Esse agora é o novo tempo. 4.000 anos haviam se passados. Deus deu mais 2.000 anos, que nós chamamos de tempo do arrependimento, ou tempo da graça, mas Paulo anuncia um tempo vindouro. E ele diz assim, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então Paulo diz claramente que após esse período de arrependimento, haverá um dia de juízo. Esse um dia é o tempo do retorno da volta de Cristo. Este é o tempo milenar, porque no capítulo 25 do livro de São Mateus, no versículo 31, Jesus Cristo diz que quando vier na sua glória, na glória com seus anjos, ele se assentará no seu trono de glória e reunirá as nações, uma à sua direita e outra à sua esquerda, perante a sua face, para um julgamento dos vivos e das nações. Então, este mesmo varão é anunciado agora em um tempo determinado de Deus, de um dia. Então, a partir da volta de Cristo, então Deus vai dar a ele o poder de julgar o mundo para sempre. E nós acreditamos que nós já estamos no limiar desse tempo, de 6.000 anos, esperando sua volta de Jesus Cristo para ele tomar conta do mundo como Rei e Senhor dos Senhores. Para você que está nos ouvindo, fique esta mensagem. Não seja como os epicureus e nem como os estoicos. Acredite em Jesus Cristo como o único determinado por Deus para ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deste mundo. Amém.